E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares de entrada, de um lado o Realme C3, com lançamento em 2020, e do outro lado o Zenfone Max Pro M2, com lançamento em 2018. São celulares de entrada que estão numa faixa de preço muito bem acessível, mas qual será que está valendo mais a pena? É isso que a gente vai ver hoje. E se você gosta do nosso conteúdo, já peço para deixar seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar a crescer e continuar postando diversos vídeos de comparativo para você. E também os links dos celulares ficam na descrição, então caso queira saber mais deles, é só clicar. E indo pro vídeo, começando pelas dimensões, o Realme C3 conta com 16,40 cm de altura, 7,50 cm de largura, 0,89 cm de espessura, pesando 195 gramas. Enquanto que o Zenfone conta com 15,79 cm de altura, 7,57 cm de largura, 0,85 cm de espessura, pesando 170 gramas. Já o sistema operacional, o Realme C3 utiliza o Android 10 Helm, enquanto que o Zenfone Max Pro M2 conta com o Android 9 Pie. Entrando na parte de processador, o Realme C3 conta com um processador octa-core, 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2 GHz Cortex A75 e 6 núcleos com 1.7 GHz Cortex A55, enquanto que o Zenfone conta com um processador também octa-core, sendo 4 núcleos com 2.2 GHz Cairo 260 e 4 núcleos com 1.84 GHz Cairo 260. Já o chipset do Realme C3 é o MediaTek LG70, enquanto que o Zenfone traz o chipset com o Snapdragon 660. Olhando mais para o processador, a gente já viu que são 8 núcleos, a frequência do Zenfone é um pouco maior com 2.2 GHz. Quando se fala em tamanho do semicondutor, o Realme C3 é um pouco melhor com 12 nanômetros, enquanto que o Zenfone conta com 14 nanômetros. Já na parte de benchmarks, o Realme C3 foi superior no AnTuTu, enquanto que o Zenfone foi melhor no Geekbench. E para auxiliar no seu processamento, o Realme C3 traz uma GPU Mali G52 MC2 com uma frequência na GPU de 620 MHz, enquanto que o Zenfone conta com uma GPU Adreno 512 com uma frequência na GPU de 650 MHz. Em análise de GPU, o Adreno 512 do Zenfone apresenta vantagens como mais unidade de sombreamento e mais pontos flutuantes, comparado ao MediaTek G70 do Realme C3. E já na parte de memória RAM, o Realme C3 apresenta uma memória do tipo LPDDR4, contendo versões de 2 GB ou 3 GB ou 4 GB de memória RAM, enquanto que o Zenfone conta com uma memória também do tipo LPDDR4, podendo ter versões de 4 GB ou até 6 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o Realme C3 apresenta uma memória do tipo eMMC 5.1, contendo versões de 32 GB ou 64 GB de memória interna, enquanto que o Zenfone apresenta uma memória do tipo eMCP, contendo versões de 32 GB ou 64 GB ou até 128 GB de memória interna. Já na parte de armazenamento externo, o Realme C3 pode ter um microSD de até 256 GB de memória, enquanto que o Zenfone pode ter um microSD de até 2 TB de memória. Entrando na parte de display de tela, o Realme C3 apresenta uma tela com 6.5 polegadas, enquanto que o Zenfone Max Pro M2 apresenta uma tela com 6.3 polegadas. Já a resolução de tela do Realme C3 é em HD Plus 720 pixels, enquanto que o Zenfone apresenta uma tela melhor em Full HD Plus 1080 pixels. E a densidade de pixels do Realme C3 conta com 270 pixels por polegada, enquanto que o Zenfone também é superior, com 400 pixels por polegada. E o tipo de tela no Realme C3 é uma IPS LCD com 480 nits, enquanto que o Zenfone Max Pro M2 conta com uma IPS LCD com 450 nits. Já a taxa de atualização, o Realme C3 apresenta uma tela com 60 Hz, como também o Zenfone trazendo uma tela com 60 Hz. Entrando na parte de câmera, o Realme C3 apresenta 3 câmeras na sua parte traseira do celular, sendo uma principal com 12 megapixels, uma abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a fotos com uma melhor exposição à luz, uma lente macro, que é usado para imagens mais próximas, com 2 megapixels e uma abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado,
o Zenfone Max Pro M2 apresenta duas câmeras na sua parte traseira do celular, sendo uma principal com 12 megapixels, com uma abertura focal de 1.8, e o sensor de profundidade com 5 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas lentes. E sobre o tamanho do sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos, o Realme C3 conta com quase 1/3 de polegada, como também o Zenfone, trazendo um tamanho de sensor sendo quase 1/3 de polegada. Já a resolução da foto tanto do Realme C3 quanto do Zenfone é de 4000 por 3000 pixels. E a câmera frontal do Realme C3 conta com 5 megapixels, uma abertura focal de 2.4 e o tamanho de sensor com 1/5 de polegada. Enquanto que no Zenfone Max Pro M2 conta com uma frontal de 13 megapixels, uma abertura focal de 2 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Já na parte de gravação, o Realme C3 consegue gravar em Full HD e 80 pixels, enquanto que o Zenfone consegue gravar em 4K, 2160 pixels. Já a gravação do Realme C3 em Full HD pode ser feita a 30 fps, enquanto que o Zenfone, gravando em 4K, pode fazer essa gravação a 30 fps. Já a gravação da câmera frontal, o Realme C3 consegue gravar em Full HD a 30 fps, como também o Zenfone, conseguindo gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, a bateria do Realme C3 conta com 5000 mAh, uma potência máxima de carregador de 10 watts, como também o Zenfone Max Pro M2, contando com uma bateria de 5000 mAh, uma potência máxima de carregador de 10 watts. Já o sensor de impressão digital, o Realme C3 apresenta o sensor na parte traseira do celular, como também o Zenfone apresentando o sensor de impressão digital na parte traseira do celular. Sobre a proteção de tela, o Realme C3 traz um Gorilla Glass 3, enquanto que o Zenfone Max Pro M2 traz o Gorilla Glass 6. Já na parte de jogos, o Realme C3 no Free Fire consegue rodar no Ultra a uns 55 fps, enquanto que o Zenfone Max Pro M2 consegue rodar no Ultra a uns 50 fps. Já no PUBG, o Realme C3 consegue rodar no HD a uns 28 fps, enquanto que o Zenfone Max Pro M2 consegue rodar no HD a uns 25 fps. Já no Call of Duty, o Realme C3 consegue rodar no médio a uns 40 fps, enquanto que o Zenfone consegue rodar no médio a uns 56 fps. Já no Fortnite, o Realme C3 consegue rodar no baixo a uns 9 fps, enquanto que o Max Pro M2 consegue rodar no baixo a uns 20 fps. E no Arena of Valor, o Realme C3 consegue rodar no abaixo do vida a uns 60 fps, como também o Zenfone conseguindo rodar no abaixo do vida a 60 fps. Já no Assault 9, o Realme C3 consegue rodar no máximo aos 26 fps, enquanto que o Zenfone consegue rodar no máximo aos 25 fps. Já no PES 2021, o Realme C3 consegue rodar no alto aos 28 fps, enquanto que o Zenfone consegue rodar no alto aos 25 fps. Já no Ark, o Realme C3 consegue rodar no baixo aos 22 fps, enquanto que o Zenfone consegue rodar no baixo aos 25 fps. Já no Genshin Impact, o Realme C3 consegue rodar no muito baixo aos 24 fps, enquanto que o Zenfone consegue rodar no baixo aos 21 fps. E no Black Desert, o Realme C3 consegue rodar no alto aos 28 fps, enquanto que o Zenfone Max Pro M2 consegue rodar também no alto aos 28 fps. Por fim, no League of Legends Wild Rift, o Realme C3 consegue rodar no alto aos 58 fps, enquanto que o Zenfone Max Pro M2 consegue rodar no Ultra a 30 fps. O resultado dessa comparação é que são bons celulares de entrada, que apresentam um desempenho satisfatório e um preço muito acessível. São celulares custo-benefício que foram igual em vários quesitos. Já sobre design, ambos contam com dimensões próximas, a construção deles são bem bonita na parte traseira, e já sobre as cores, o Realme C3 traz versões como o azul e o vermelho, enquanto que o Zenfone Max Pro M2 traz um titânio e um Black Sharp. Dessa forma então, eu fico com o empate. Já na parte de desempenho, eu vou ficar com o Zenfone Max Pro M2, pois apesar de empatar em diversos jogos, o Zenfone se sai melhor no Fortnite, no Genshin Impact e no League of Legends. No restante são celulares mais de entrada, então o chipset e o processador são mais simples, o desempenho foi parecido com pequenas diferenças nos jogos,
Não são celulares que vai rodar no Ultra ou no Alto em todos os jogos, a 60 FPS, mas no dia a dia vai suprir muita necessidade. Já para a câmera, meu voto fica para o Zenfone Max Pro M2, que ele conta com vantagens como uma câmera frontal com mais pixels e uma gravação na parte traseira do celular em 4K. Já da parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para empate, pois ambos contam com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 10 watts, e para a tela eu fico com o Zenfone Max Pro M2, com vantagem numa tela em Full HD e com mais densidade de pixels. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o Realme C3 está levando essa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele entrega, o desempenho, a câmera, as funcionalidades, a tela. O preço do Realme C3 hoje está numa faixa de R$1.000 na data que eu gravo esse vídeo, enquanto que o Zenfone Max Pro M2 estava nessa faixa de preço, só que ele voltou a aumentar o preço, chegando até R$1.200, o que fica um pouco difícil de você pagar, já que tempos atrás você encontrava ele até por R$900. Apesar do Zenfone ser superior em alguns quesitos que o Realme C3, não vale a pena você pagar uma diferença essa de R$200, já que não muda muita coisa. Por isso que o custo-benefício de hoje fica para o Realme C3. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gosta. E caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.